Em frente ao de Masechet Shvot, a gente está no Daf Kaf Bet Amud Aleph, na quarta linha aqui em cima, a gente traz um pedacinho da Mishnah sobre o qual a gente vai discutir. Na Mishnah foi dito o seguinte: Amar le meichan matzino bemedaber mevi korban, shezeh medaber mevi korban. Rabbi Akiva falou que alguém que fez um juramento de não comer um pão ou algo do tipo, mesmo que ele comeu somente uma migalha, ele é chayav. E Ramim perguntava para Rabbi Akiva, olha, onde a gente encontra alguém que come uma migalha e é chayav, a priori tem que comer um shiur, tem que comer uma quantidade de kazait, da onde você tirou aqui que uma migalha já fez com que ele transgredisse o juramento dele? E aí Rabbi Akiva retrucou com outra pergunta, falou, olha, onde a gente encontra alguém que fala alguma coisa e só por causa da fala dele, ele vai trazer um korban? A gente não encontra que a fala gera obrigação de trazer um korban quando ele transgrediu essa fala. E aqui sim. Então a gente vê que shvuot, que juramentos é algo à parte, tem halachot diferentes, tem definições diferentes. Então com relação a comer também, pode ser que geralmente para comer algo proibido, você só é hayab se eu comer um kazait. De acordo com o Chachamim, Rabi Shimon discorda, mas de acordo com o Chachamim. Mas aqui, com relação a Shvuah, a gente vê que tem leis diferentes. Então, também com relação à quantidade que faz com que ele transgrida a proibição, também é diferente. Por isso mesmo que ele comeu só uma migalha, já é Hayav. Agora, Rabi Akiva falou para o Chachamim, onde a gente encontra alguém que fala e traz um korban por causa da fala dele. Pergunta a veloz, será que não tem? Rabi Akiva fala como se fosse algo absurdo, que não tem lugar nenhum e por isso o Shvuah é diferente. Fala, veloz, será que não? Será que não tem lugares, situações, onde a pessoa ele traz um korban por causa de algo que ele falou? Verei Megadef. Megadef é alguém que ele amaldiçoa a Kadosh Baruch Hu. Alguém que além de amaldiçoa a Kadosh Baruch Hu, ele traz um korban. Ele fez um pecado, ele traz um korban. Então a gente vê que alguém que falou alguma coisa e como consequência disso, ele trouxe um korban. Então o que Rabbi Akiva está falando nessa linguagem retórica? Onde a gente encontra alguém que fala e traz um korban? Megadef, alguém que além de Mekalel a Kadosh Baruch Hu, amaldiçoa a Kadosh Baruch Hu, ele traz korban. Não, que Rabbi Akiva quer dizer alguém que com a fala dele ele proíbe algo e como consequência disso, quando ele transgrediu a proibição que ele próprio se proibiu, ele traz korban. Alguém que fez algo, falou algo proibido, falou lashon hará, ou amaldiçoou a Kadosh Baruch Hu, uma coisa à parte. Eu estou falando de alguém que falou algo permitido, um juramento, e com essa frase, com essa fala, ele proibiu para si mesmo alguma coisa, que quando ele fez isso, ele traz korban. Então, Shvuah é diferente nesse sentido. É algo incomum, algo diferente do resto. Pergunta esse Megadef, o cara que amaldiçoou o Kadosh Baruch Hu, ele pecou na fala dele. Alguém que fez um juramento não pecou na fala. Alguém que fez um juramento, ele proibiu alguma coisa que, quando ele transgrediu isso, ele tem que trazer um korban. Isso daqui é novidade. Alguém que pecou com a fala, isso daqui tem vários. Tem o cara que é Megadev, quem fala lashon hará. Tem várias pessoas que trazem korban, faziam um pecado com a fala. Mas a Shvuah, que ele jurou alguma coisa, ele proibiu algo por causa disso, é diferente. Verei Nazir. Pergunta, tem um Nazir? Um Nazir, alguém que ele jurou ser Nazir, e depois ele se impurificou, por exemplo, ou no fim da Nezirut dele, ele traz um korban. Alguém que termina a Nezirut, ele prometeu ser Nazir por 30 dias. Ele termina a Nezirut, ele tem um korban. Então, a priori, o Nazir também, Shvuah não é nada de especial, não é diferente do resto. Pergunta, fala Gmará, não. Fala Gmará, um korbanó al diburo kamrina. Vem me korban leishtaru elei hamra o dekamaita. E fala Gmará, não. O Nazir que traz korban, ele não traz korban porque ele prometeu ser Nazir. Ele traz korban porque o korban libera ele de beber vinho. Então a obrigação de trazer korban é porque na hora que ele recebeu sobre si mesmo a Nezirut, ele virou Nazir. E para que o Nazir possa beber vinho, o Nazir tem que trazer um korban. Então, o korban que ele está falando não é porque ele proibiu para si mesmo alguma coisa e agora ele está trazendo um korban para desfazer a promessa, ou porque ele transgrediu a promessa. Não, o korban é para liberar o vinho, para terminar o conceito de Nezirut, e não porque ele transgrediu a proibição de beber vinho que ele tinha recebido sobre si mesmo. Então, o Nazir não é exatamente igual ao Shvuah. Verei Ekdesh. Pergunta, então tem outro caso. Ekdesh, alguém que prometeu um animal, falou, esse animal vai ser korban. E depois ele usou esse korban para outra coisa. Ele tem que trazer um korban.
Porque ele fez um pecado, ele cometeu sacrilégio, ele aproveitou do Corban, que era de um animal que era proibido, de um animal que era do Beit HaMikdash. Então a gente vê que o Dibur às vezes causa um Corban. Mas não, ainda assim, Shvuah, juramento é diferente. Por quê? O ser leatzmo, que a menina vai, o ser akolam kulohu. Na Shvuah, na promessa, alguém que jura não comer alguma coisa, não comer um pão, algo do tipo, ele proíbe isso somente para si mesmo. Alguém que transforma um animal em corban, ele proíbe o animal para o mundo inteiro. Alguém que faz um juramento, ele proíbe isso somente para si mesmo. Então a gente vê que o juramento ele tem uma definição diferente de todo o resto. É algo que através da fala dele ele proíbe para si mesmo e quando ele transgride isso ele traz um corban. Então juramentos têm alahot diferentes, diferente de corban. Corban se proíbe isso para o mundo inteiro. Juramento é um tipo de alahá que é único na Torá, e por isso pode ser que também, da mesma maneira que ele é único na Torá com relação à proibição, que você jura e você proíbe isso para si mesmo, e se você transgrediu isso, você traz corban, ele é único também na quantidade de comida, que só uma migalha já é proibido. É isso que aqui vai dizer. Protagmanarei kunamot. Kunamot é alguém que fez um neder, alguém que falou, olha, esse pão, ele é para mim como corban. Não vou tocar nesse pão, não vou comer esse pão, como se ele fosse corban para mim, certo? É diferente de juramento. O juramento ele fala, eu juro que eu não vou comer o pão. É um juramento que recai sobre mim. Kunamot é um neder em que eu falo que esse pão é como se fosse corban para mim. E aí é só para mim, não é para todo mundo. É algo que é proibido somente para mim mesmo. Então, agora está falando, olha, Rabi Akiva disse que juramento é algo único, é um caso em que eu proíbo algo somente para mim, e quando eu transgrido isso eu trago um corban. Fala, mas não, tem outras coisas que é assim. Tem outras coisas como kunamot, são nedarim, são promessas, é parecido com juramento, mas são promessas em que eu transformo aquele pão em corban, ou seja, eu falo que esse pão é como se fosse corban para mim. Não é corban está proibido para todo mundo, é como se fosse corban para mim, é proibido somente para mim. E se eu comer desse pão, eu vou trazer um corban como perdão do pecado. Então, o juramento não é algo único, kunamot também. Fagmará, kassavar, en meilá be kunamot. Canera Akiva sover, que alguém que fez um kunamot, alguém que fez um neder, falou, esse pão para mim é como se fosse corban, se ele comer o pão, não é meilá, não é chamado de sacrilégio, igual alguém que teve proveito de um corban de verdade, ou de algo que pertence ao Beit HaMikdash. Então, ele não traz um corban para contar isso. Por isso, realmente, Shavuot, juramentos, é o único caso em que a pessoa ele traz corban por algo que ele proibiu para si mesmo, certo? Por isso, aqui ela falou, igual ele é específico e diferente de tudo com relação a isso, pode ser com relação à quantidade que precisa comer, também é proibido. Bom, certo? Então, Rabi Akiva está explicado o que ele quis dizer. Amarava, falarava, machloket bestama, fares divrei akol bechol sheu. Falarava o seguinte, olha, isso que Rabi Akiva e Hamim discutiram. Quanto pão a pessoa tem que comer para transgredir o juramento dele? Sim, se ele jurou não comer pão. Quanto ele tem que comer do pão? Rabi Akiva fala qualquer coisa. E Hamim fala, não, tem que comer um kazait. Isso é quando ele jurou, stam. Ele foi genérico. Ele falou, eu juro que eu não vou comer esse pão. Mas se ele jurou, eu juro que eu não vou comer nenhuma migalha desse pão, e também concordam que se ele comer uma migalha, já é reab. Mesmo que também falam que geralmente proibições ligadas à alimentação só são proibidas quando ele comer um kazait, se ele especificou que ele não vai comer uma migalha, ele já é reab com isso. Mas tama, qual o motivo? Me faresh name que briadamem. Na hora que ele me faresh, na hora que ele explica, e ele fala explicitamente, eu não vou comer nenhuma migalha, então ele está dando hashivut, está dando importância para uma migalha. Geralmente o que Chachamim falam que você tem que comer um kazait para transgredir a proibição, é porque Chachamim entendem que se você não comer um kazait, não é chamado de que você comeu. Menos que um kazait é uma quantidade que não tem valor, não tem significado. Então comer menos que kazait, não transgredir a proibição. Mas se ele falou, juro que não vou comer nenhuma migalha, ou seja, ele próprio deu valor para essa quantidade, para a quantidade de uma migalha, então ele transformou uma migalha em algo valioso, em algo importante. Por isso, se ele comer uma migalha, já é proibido. Aqui, nesse caso específico, em que ele deu valor para essa quantidade pequena, também concordam que só isso, por si só, vai ser proibido, igual briar, igual alguém que comeu uma formiga, que ele também transgrediu uma proibição, mesmo que é menos que kazait, porque uma formiga é uma criatura, uma criação por si só, ela tem um valor, não precisa na quantidade, a quantidade de um kazait é para comidas que não têm valor por si só.
tá, arroz ou frango, aí você precisa de um casaito, porque um pedacinho de frango não é nada se ele não chegou num casaito, mas algo que é uma coisa por si só, como uma formiga, por exemplo, que ela tem vida, ela anda, aí não concordo que ela é valiosa. Então, assim também, quando ele especificou uma migalha, que ele próprio deu valor para uma migalha, ele é chayav. Ve'amarava e falarava também, machloket beshelo ochal, aval beshelo etom, divrei akol bechol shu. Falarava não só isso, também se ele falou, eu juro que eu não vou experimentar, shelo etom, do pão. Pão é sempre o exemplo aqui, certo? Se ele falou, juro que eu não vou experimentar do pão, mesmo que ele comeu só uma migalha, ele é chayav. Se ele falou, juro que eu não vou comer do pão, Rahamim fala, olha, só é chamado de comer se ele comer um kazait. Mas se ele falou, juro que eu não vou nem experimentar, então uma migalha já é chayav. Fala, mas pshita, é óbvio, certo? A linguagem experimentar é a mesma coisa, uma quantidade mínima. Rahamim tem falado sobre o verbo comer. O verbo comer para Rahamim é só quando tem um kazait. Mas se ele usou outro verbo, usou o verbo experimentar, Rahamim concordam, porque Rava tem que falar isso. Responde agora mal, detém malitom nami que de amrein kamash melan. Eu poderia pensar, olha, litom, experimentar, às vezes as pessoas usam a palavra experimentar igual comer. Experimenta aí, come um pouquinho. Ou seja, às vezes na linguagem das pessoas, experimentar e comer são sinônimos. Então, talvez com relação a chuvoar também, alguém que usou o verbo experimentar em vez do verbo comer, para Rahamim tem que comer um kazait para ser chayav, kamash melan, vem Rava ensina a gente que não, que com relação a chuvoar, ele usou o verbo experimentar, ele é chayav mesmo que ele comeu uma quantidade mínima. Amar Papa fala Papa machoket beshvuot, aval bekunamot divrei akol bechol shur. Fala Papa, a discussão entre Ramim e Rabi Akiva, se precisa comer um kazait ou uma migalha já é com relação a shvuot, juramentos. Mas se for kunamot, kunamot significa que ele fala que esse pão é para mim como korban, ou seja, esse pão é proibido para mim, eu não vou comer desse pão como se ele fosse korban. Fala Papa que todo mundo concorda que mesmo que ele comeu só um pedacinho pequeno, já é proibido. Maitama, qual o motivo? Que van de localmente karshima de achila, que de mefaresh dame. Fala o seguinte, geralmente quando se faz kunamot, a pessoa fala o seguinte, esse pão é para mim como korban. Não falou comer, não aparece o verbo comer. Ele falou que esse pão é para mim como korban. Eu entendo consequentemente que igual eu não posso comer o korban, eu não posso comer esse pão. Mas ele não usou o verbo comer. Então fala, Papa, na hora que ele não usou o verbo comer, faz com que seja proibido, mas uma quantidade mínima. Sim, então assim explicar a Papa. Quando ele falou, eu juro que eu não vou comer esse pão, o Rahamim fala, olha, para o juramento ser transgredido, com o verbo comer, tem que comer kazait. Mas se for, esse pão é para mim como korban, fala, Papa, Rahamim concordam que mesmo a quantidade mínima já é hayab. Meitebe, pergunta a Gemara. Está escrito na Braita o seguinte, Shnei kunamot mitztarfim. Se tem dois pães sobre os quais eu falei que esses pães são para mim como korban, se eu comer meio kazait de um e meio kazait de outro, os dois meio kazaitot se juntam para um kazait para transgredir a proibição e trazer korban. Shtei shvuot en mitzvot. Mas dois juramentos não. Se eu jurei eu não vou comer esse pão e jurei eu não vou comer esse pão, se eu comer meio kazait de cada um, não se junta para um kazait inteiro. Rameir Omer kunamot que shvuot. Rameir fala que não, que kunamot é igual a shvuot. O kunamin que eu falei, esse pão é para mim como korban e esse pão é para mim como korban. Cada pão é uma proibição por si só e elas não se juntam para formar um kazait. Se eu comer meio kazait de um, meio kazait de outro, não é considerado que eu comi o kazait inteiro e tenho que trazer korban, é considerado como se eu tivesse comido duas metades de um kazait e não trago korban. Certo? Mas de qualquer jeito, fala tem essa discussão entre Hamim e Rabi Meir. Pergunta mas se de acordo com o Rav Papa, em Kunamot, quando eu falei que esse pão é para mim como korban, que eu não usei o verbo comer, é proibido mesmo a quantidade mínima, então eu não preciso juntar os dois para kazait. Isso que tem uma discussão entre Rameir e Chachamim, se quando eu tenho dois pães, que eu proibi para mim esses pães como se eles fossem korban, se metade de um kazait de um junta com metade de kazait de outro, parece que tanto para Chachamim quanto para Rameir, só é chayav se eu comer um kazait, mas se eu comer uma migalha, eu não sou chayav. De acordo com a mim, meio casais de um com meio casais de outro se junta. De acordo com a Meir, não se junta. Mas uma migalha, com certeza, não é proibido. Essa é a pergunta para o Papa. O Papa falou que com namot, todo mundo concorda que mesmo uma migalha é proibido, porque eu não usei o verbo comer. Aqui a gente vê que não. Eles discutiram se duas metades de casait se juntam para um casait inteiro. Parece que precisa de um casait.
Responde a Gemara, de Amar, responde a Gemara, está se tratando aqui que quando ele fez esse kunam, ele não falou esse pão para mim como korban, ele falou o verbo comer, ele falou achilam mizo alai kulam, kunam achilam mizo alai kunam. Fala Gemara aqui que discutiram se precisa juntar para um casaito ou não, responde a Gemara para a Papa, que aqui está se tratando em que ele usou o verbo comer. Ele falou, comer desse pão para mim vai ser como comer korban, ou seja, ele usou o verbo comer, por isso precisa de um casaito, mas se ele não tivesse usado o verbo comer, não precisa de um casaito. Assim, a Papa explica a Braita e ela não fica pergunta para ele. Pergunta a Gemara, se for assim, amai mitzarfot, sov, zileach alekashura, zileach alekashura. Pergunta a Gemara, mas espera aí, se está se tratando que ele falou, comer desse pão para mim é como comer. Acho que estava sem som, eu tinha tirado o som. Então a Gemara falou o seguinte, voltando aqui, a internet caiu, voltando de novo. Perguntava o seguinte, se são duas proibições separadas, que eu falei, esse pão, comer dele para mim é como comer de korban, e comer desse pão para mim é como comer de korban, e eu não juntei, são dois juramentos separados, duas promessas separadas, então é algo que eles não se juntam, porque eles se juntariam, a priori, um casais desse pão é proibido e um casais desse pão é proibido, mas duas metades não tem porque juntar. Responde a Gemara, de amar achilá mishteyem alai kunam. Então, ela está se tratando o quê? Está se tratando que ele usou o verbo comer, e ele falou o seguinte, comer desses dois pães, para mim, é como comer de korbanot. Ou seja, ele usou a linguagem, ele usou o verbo comer, e por isso só é real quando tem um casait, por isso tem a discussão se junta meio casait de um com meio casait de outro, e ele proibiu para si mesmo os dois ao mesmo tempo, na mesma promessa. Ele falou, comer desses dois pães para mim é como comer de um korban. Aí aqui ficou a dúvida, ficou a discussão de Ramim e Rabi Meir. De acordo com Ramim, já que é uma promessa só, metade de um casait, metade de casait de um, metade de casait do outro se junta, e de acordo com o Rabi Meir, não. Tá bom que foi uma promessa só, mas são dois pães separados. Enquanto eu não comer um casait de cada um, eu não transgredi a proibição. Mas pergunta Gemara, se essa for a interpretação, a gente está interpretando dessa forma só para explicar a Papa. A Papa falou que quando eu falo que esse pão é para mim como korban, é proibido, de acordo com todo mundo, mesmo com Ramim, é proibido mesmo que eu coma só uma migalha, porque eu não usei o verbo comer. E a Braita que está escrito que eu preciso juntar metade de casait com um, metade de casait de outro, se junta ou não junta, a discussão de Ramim e Rabi Meir, é quando eu usei o verbo comer. Mas fala, se for assim, de que vatei gabei shuvot, a Braita discutiu duas coisas. A Braita falou que, de acordo com a Hamim, Kunamot, que eu falei que esse pão é para mim como korban, junta metade de casais de um com metade de casais do outro, e juramento não junta. E Rabi falou que não, Kunamot é igual ao juramento, os dois não se juntam. Eu não pergunto, mas espera aí, se essa é a linguagem que ele usou, ele falou que esses dois pães para mim são proibidos de comer como comer de um korban, então com relação a Shuvuah também, qual foi a Shuvuah dele de Amar? Shuvuah shelo chal mishteyem. O juramento dele eu juro que eu não vou comer nenhum desses dois pães. Amai mitzarfim. Porque, tanto de acordo com mim quanto de acordo com o Rabi Meir, juramento não se junta. Se está tratando que ele jurou dos dois pães ao mesmo tempo, igual no caso de Kunamot, que ele falou, esses dois pães para mim são como korban, ele falou também, eu juro que eu não vou comer desses dois pães, a priori, meio casais de um com meio casais de outro. Deveria se juntar, por que não? É um juramento só, sobre dois pães, mas um juramento só. Responde a Gemara, Marav Pinchas, Shanishvot mitoch shechalukot lechatot en mitzdarfot. Fala, Gemara, Shvot é diferente. Juramentos
Se alguém faz 2, 3, 4, 5 juramentos, ele tem um corban para cada um desses juramentos. Então, já que cada juramento é um pecado por si só, tem um corban por si só, quando ele jurou não comer de 2 pães, eu olho os 2 pães como se fossem 2 juramentos. Comi de um, eu fiz um pecado, comi do outro, eu fiz outro pecado. Então, já que os juramentos são separados, ele comer metade de cada pão não se junta para um kazait, porque são juramentos separados. Diferente de Kunamot, a priori. Kunamot, quando eu falo que esses pães são para mim como korban, não são juramentos separados, são 2 pães separados que são proibidos para mim. Então, por causa dessa diferença, o juramento nunca se junta. Pergunta então, peraí, se for assim, se juramento é um din especial, juramento não se junta porque tem um corban para cada juramento proibido, para cada juramento que foi transgredido. E Rabi Meir fala que Kunamot é igual Shavuot. Alguém que fala que esses 2 pães são proibidos, eu não vou comer desses 2 pães porque eles são para mim como corban, porque Rabi Meir fala que eles são igual Shavuot e não se juntam. Alguém que fez Kunam, certo? Alguém que falou, eu não vou comer desses 2 pães, desculpa. Ele falou, comer desses 2 pães para mim é como comer korban, que ele está transformando os pães em korban. Chachamim falam que metade de kazait de cada um se junta, e Rameir fala que não, igual Shavuot. Perguntam, mas por quê? Porque Rameir falou que Kunamot não se junta. Shavuot, Chachamim concordam que não se junta, porque cada juramento é um juramento separado. Cada vez que eu como de um pão diferente, eu transgredi uma Shavuot diferente, um juramento diferente. Mas Kunamot é uma coisa só, porque Rameir fala que não se junta. Responde a Gemara, Ipur. Rameir Omer Shavuot que Kunamot veleit leit de Rav Pinchas. Para não, então inverte. De acordo com a linguagem da Braita, Chachamim falaram que Kunamot se juntam, metade de casais de cada pão, e Shavuot não. Por que Shavuot não se juntam? Porque cada juramento e juramento é um juramento por si só. É separado, tem um corban para cada um. E Rabi Meir, na Braita, a gente tinha dito que Rameir fala que Kunamot é igual Shavuot. Igual Shavuot não junta, Kunam também não. Pergunta, por que não vai juntar? Shavuot eu entendo que não junta porque são juramentos separados, mas Kunam é uma coisa só. Responde a que a gente tem que mudar a linguagem de Rabi Meir. Rabi Meir não falou que Kunamot é igual Shavuot, igual o Shavuot não se junta, Kunamot também não se junta, ele falou o contrário. Shavuot que Kunamot. Igual Kunamot, 2 metades de kazait, uma metade de cada pão se junta, assim também Shavuot. Porque Rameir entende diferente de Rav Pinchas. Rav Pinchas fala, olha, cada Shavuot, cada juramento, ele existe por si só e tem um pecado por si só. Rameir entende que não. Um juramento sobre 2 pães é um juramento só, não são 2 juramentos. Por isso, igual em Kunamot eles se juntam. Alguém que falou que esses 2 pães são para mim como korban, se ele comer metade de casai de um, metade de casai de outro, a gente junta para um casai, que é uma proibição. Assim também juramento. Se ele jurou eu juro que eu não vou comer desses 2 pães, metade de um com metade de outro, é um juramento só. E ele transgrediu a proibição. Certo? Tudo isso para explicar a Braita, para que ela não seja contraditória para Rav Papa. Então, quando Rav Papa falou que tanto Ramim quanto Rabi Akiva, que discutiram com relação a alguém que jura não comer um pão, se ele comeu só uma migalha, ele é chayav ou patur, para Rabi Akiva, uma migalha é chayav Ramim, não, eles discutem isso com relação ao juramento. Mas Kunamot, em que o cara falou que esse pão para mim é como korban, e já que ele não usou o verbo comer, ele é chayav mesmo que ele comeu somente uma migalha. Sim? Então, está explicado para Rav Papa. Ravina Amar, que Amar Rav Papa Linyan Malkot, que Tanya Linyan Korban, de Bainan Shoi Pruta. Ravina tem outra explicação. A gente explicou que a diferença entre o que Rav Papa falou, que mesmo que ele comeu uma migalha, ele é real para todo mundo, e a Braita que diz, que discutiu, será que meio casaite desse pão com meio casaite daquele pão junta ou não junta? Que a gente vê dela que tem que juntar para um kazait, e uma migalha não é proibido, só é proibido quando é um kazait. A primeira explicação foi que Rav Papa falou numa situação em que ele não usou o verbo comer, e a Braita está tratando uma situação em que ele usou o verbo comer. Já que ele usou o verbo comer, precisa do shiur de kazait. A segunda explicação agora, Ravina explica diferente. Ravina fala que Rav Papa está falando com relação a malkot. Receber malkot é mesmo que a pessoa comeu só uma migalha. Para trazer korban, não.
para trazer korban, a pessoa tem que ter comido um kazait, porque tem que ter um valor de shvepruta, um valor um pouco mais significativo. Por isso, com relação a trazer korban, precisa ter kazait. Então, discutiram se junta metade de um kazait daqui com metade de um kazait de lá. Mas para receber Malkot, é o que a Papa falou. Malkot, para transgredir a proibição, ele transgride mesmo que ele comeu só uma migalha. Lemembra, a priori a gente tira daqui, sai que de acordo com Chachamim, yesh meilá bekunamot, ou seja, de acordo com Chachamim, sim, que eles falaram que você traz korban para alguém que comeu um kazait, parece que tem proibição de meilá, de sacrilégio, ou seja, alguém que falou, esse pão é para mim como korban, e ele comeu do pão, ele tem que trazer korban por causa disso. Por quê? Porque o pão virou como se fosse um korban mesmo. Igual tem proibição de meilá, de sacrilégio, de ter proveito de algo que pertence ao Beit HaMikdash. Na hora que eu falei que esse pão é para mim como korban, eu não transformei o pão em korban. Eu falei que ele é para mim como korban. Igual o korban eu não posso comer dos kohanim, assim também o pão eu não posso comer. Agora, parece que de acordo com o Hamim, na hora que eu falei isso, se eu comer do pão, é como se eu tivesse comido o korban, ou seja, não tem proibição de meilá, sacrilégio com relação ao korbanot, vai ter com relação a esse pão, mesmo que ele não é korban na prática. É isso que parece dessa braita. Beatania, Marazarei, tem outra braita que diz o seguinte, que karzo ekdesh, quem que falou, esse pão é ekdesh, esse pão eu estou doando ele para o Beit HaMikdash, veachla, e ele comeu, benu ben havero, mas tanto faz quem comeu, se foi a própria pessoa que falou, ou se foi outra pessoa que comeu, desse pão, ele fez meilá. Por quê? Porque eu falei que esse pão é ekdesh, eu estou dando esse pão para o Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash vai vender, vai fazer uma coisa com dinheiro, mas o pão se tornou um pão de ekdesh, de Beit HaMikdash. Então, quem comeu fez meilá, tanto quem falou quanto outra pessoa. Leficha reshtapidion. Então, já que é do Beit HaMikdash, dá para lifdot, dá para resgatar e transferir do chá dele para outro lugar e vender o pão e receber o dinheiro. Mas, se ele falou que karzo alai ekdesh, mas se ele falou esse pão é para mim como ekdesh, como algo que pertence ao Beit HaMikdash, ou seja, ele não santificou o pão. Ele falou, eu vou lidar com esse pão como se ele fosse ekdesh, então, se ele comer, ele fez meilá, porque ele transformou, ele definiu aquele pão para si mesmo como ekdesh. Se ele comer do pão, é como se ele tivesse proveito do Beit HaMikdash, tem meilá. Mas se o amigo comeu do pão, não fez meilá. Por isso também não tem pidion, porque não é ekdesh de verdade. Se fosse ekdesh de verdade, seria proibido para todo mundo. Isso que é proibido só para mim, é porque é um neder, é uma promessa, não tem pidion. Essa é a opinião de Rabi Meir. וחכמים אומרים, בנו בין חברו, לפי שאין מילה בקונמות. E Chachamim falam que não, mesmo no caso, em que ele, desculpa, quando ele falou que esse pão é para mim como se fosse ekdesh, ele não transformou o pão em ekdesh, não transformou o pão em korban. Ele falou que é como se fosse korban, tanto faz se ele próprio comer ou outra pessoa comer, não tem meilá, porque não tem meilá em korbanot, em kunamot, sim? Meilá, a expressão de sacrilégio em algo que realmente foi dado para o Beit HaMikdash. Mas se eu só falei que isso é para mim como se tivesse sido dado, não tem meilá. Então, na braita anterior, que eles discutiram se metade de casais de um junta com metade de casais de outro para trazer korban, parece que tem meilá, tem sacrilégio em kunamot, mesmo que não é korban de verdade. Na hora que eu falei que é para mim, como se fosse korban, tem meilá. Tem a proibição de meilá, que me gera a obrigação de trazer um korban. E dessa braita parece que não. Dessa braita parece que Ramim falam que na hora que eu falei que isso é para mim, como se fosse ekdesh, não é ekdesh de verdade, é só bekeilo. Então não tem korban. Então fala Gmará, para não ter contradição entre as braitot, a gente tem que inverter e falar que Rabi Meir fala que tanto faz quem comeu, no caso em que ele falou que esse pão é para mim como ekdesh, como korban, como se fosse korban, que para Rabi Meir não tem meilá, e Chachamim falam que não, Chachamim falam que tem meilá, que na hora que eu falei que esse pão é para mim como se fosse ekdesh, então ele tem todas as alachot de ekdesh. Toda a alachot de Beit HaMikdash. E por isso, se alguém foi lá e comeu desse pão, a pessoa que proibiu, desculpa, não qualquer um, se a pessoa que proibiu para si mesmo, como se fosse korban, comeu, ele transgrediu a proibição de meilá, de sacrilégio, ele traz um korban por causa disso. Se a gente inverteu as opiniões,
que para Rabi Meir não tem Meilá e para Chachamim tem Meilá. Pergunta a Gemara, Yahi, se for assim, tá bom, você inverteu, você acertou Chachamim. Chachamim na primeira braita falaram que metade de kazait de um pão com metade de kazait de outro junta para proibição de Meilá e eu trago Korban. Por quê? Porque eles dizem que tem Meilá em Kunamot, em coisas que eu proibi para mim mesmo, como se fosse Ekdesh, tem proibição de como se fosse Ekdesh mesmo, e tem proibição de Meilá, e por isso eu trago Korban. E assim também eles falaram aqui, quando a pessoa fala que isso é para mim como se fosse Korban, se ele comer, ele fez Meilá. E Rabi Meir fala que não. Agora, se você fala que Rabi Meir fala que não na Braita, se a gente meteu as opiniões da Braita para Rabi Meir falar que não, então volta a pergunta da outra Braita. Na outra Braita, Rabi Meir disse que não mitzarfim. Rabi Meir falou que metade de casai de um pão com metade de casai de outro pão não se juntam para um casai. Mas se eu comer casai de um só, eu sim fiz Meilá, mesmo que eu não transformei aquilo em Ekdesh de verdade. Eu falei que isso é para mim como se fosse Ekdesh. Então, pergunta a Manayach, Rameir Omer, Kunamot Keshvot. Rameir falou que Kunamot são como Shvot. Igual Shvot não junta, assim Kunamot não se junta. Ela Kunamot Itzaruf Elodomestarf, a Meilá Itbeu. Vama Rameir Eminabe Kunamot Klal. A pergunta é a seguinte, Rameir falou que Kunamot são como Shvot, que igual Shvot não se junta, cada pão é um pão por si só, metade de casais de um com metade de casais do outro não se junta, assim também Kunamot. Se eu falei que esse pão é para mim como Korban, metade de casais de um pão com metade de casais do outro pão não se junta. Parece que não se junta, mas se eu comer casait de um pão inteiro, eu fiz a proibição de Meilá. Mesmo que eu não santifiquei de verdade esse pão, eu falei que ele é para mim como se fosse santo, eu fiz proibição de Meilá. Mas aqui Rameir falou que não tem Meilá. Certo? Então ficou a pergunta. Em uma Braita Rameir falou que tem Meilá em Kunamot, alguém que transformou em pão como se fosse Ekdesh, tem proibição de Ekdesh, tem Meilá, e aqui falou que não. Responde a Gemara, Ledivreem de Rabanan que amar leu. Fala Gemara que não, Rameir ele souber que realmente em Meilá Bekunamot. Alguém que proibiu para si mesmo um pão como se fosse Korban, não é Korban esse pão. Não tem alguém que, se ele comer desse pão, ele não fez Meilá, não fez sacrilégio como alguém que comeu algo que pertence ao Beit HaMikdash. Ele está simplesmente falando o seguinte, olha, em Meilá Bekunamot, claro, para mim, não tem Meilá em Kunamot. Então, se o cara comer os pães que ele proibiu para si mesmo como Kunamot, como se fossem Korban, não transgrediu a proibição de Meilá. Ledito, mas para vocês, Hakamim, que tem Meilá em Kunamot, que na hora que ele falou que esse pão é para mim como se fosse Korban, ele é proibido como se fosse Korban, ou do Limia de Kunamot Keshvot, concordem comigo pelo menos que alguém que falou, esses dois pães são para mim como Korban, que comer metade de casar de um com metade de casar do outro, não se junta. Concordem comigo pelo menos nessa questão. Nesse ponto, que eles não se juntam. Verabanat, Shvot, Kaderapinchas, com amor de Kaderapinchas. E Rabanan falam que não. Shvot, realmente a gente concorda que não se junta, porque juramentos, a gente divide eles como se fossem juramentos separados, mas com amor eles sim se juntam. Por isso, se ele comer metade de casais de um com metade de casais de outro, eles se juntam para a quantidade de um casal e ter proibido, como o Rav Pinchas falou lá atrás. Mas não tem contradição. Porque Rameir está falando só de acordo com a mim, de acordo com vocês que tem Meilá, concordam que os pães são separados? Ele fala, não, os pães são juntos. Vamos só terminar essa última frase. Amarav é outro tema. Shvua shelo-ochal ve'achal-afar patur. Alguém que falou, eu juro que eu não vou comer, e ele comeu terra, ele é patur. Terra não é chamado de achilá, não é chamado de comida. Então, mesmo que ele comeu, ele ingeriu comida, não é chamado o verbo comer, não inclui comer terra. Bairava, perguntarava, shvua shelo-ochal-afar. Se alguém jurou que ele não vai comer terra, e cama, quando ele tem que comer de terra para ser proibido? Ou se ele falou, eu juro que eu não vou comer, terra não está incluso. Mas se ele falou, eu juro que eu não vou comer terra, quando ele tem que comer de terra para ser proibido, que van de amar shelo chal dati akazait, será que na hora que ele falou, eu juro que eu não vou comer, então ele está usando o verbo comer, precisa comer um kazait, mesmo que é terra, ou dilma que van de lav midei de achlein sheiu bechol sheu teiko, ou talvez, já que terra é algo que ninguém come, então mesmo que ele usou o verbo comer não é compatível com terra, então na hora que ele falou, não vou comer terra, então qualquer coisa já é proibido, porque terra não é, o verbo comer aqui não tem um peso do verbo comer, que geralmente me obriga a ter um kazait, então aqui fica na dúvida, e agora fala teiko, realmente a dúvida fica de pé. Alguém que jurou não comer terra. Alguém que jurou não comer, se ele comeu terra, não transgrediu a proibição, porque
comer terra não é chamado de comer. Mas alguém que jurou não comer terra explicitamente, será que o verbo comer aqui, ele tem o peso do verbo comer, é só um casar? Então talvez já que ele falou terra, então qualquer coisa já é proibido. Tem. Com a pergunta fica, não tem resposta. Escolha.